Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer alguns exercícios do PAS que caíram nos anos de 2020 e 2021, no primeiro ano, que tem a ver com pirâmides. Vamos fazer isso rápido, tá? No ano de 2020, esse aqui é o PAS Subprograma 2020, que foi aplicado em 2021, tinha essa questão aqui em um dos cadernos. Ele dava uma pirâmide quadrangular, reta, e dava algumas medidas dele. Então vou marcar as medidas aqui para vocês. Ó, A é 50 e B é 60, que correspondem, ó, a 160, 150 é esse cara aqui que eu marquei, e o B 160 é esse cara aqui, ó, comprido. E ele pede para jogar os itens que vem a seguir. Aí, o primeiro item é o seguinte, para se escalar a pirâmide desde a base até o ponto mais alto, a menor distância possível a ser percorrida é inferior a 35. Então, a distância que você vai precisar calcular é essa aqui. Ó. Se você fosse andar ao longo desse trecho aqui que eu estou marcando em vermelho, sem andar muito, né? É, Aí, para você provar que esse trecho é maior, basta você reparar que esse outro trecho aqui, ó, forma um triângulo retângulo, tá vendo? Esses vermelhos que eu estou colocando, forma um triângulo retângulo bem aqui, ó. Eu fiz uma cópia da pirâmide lá, e aí você checa, né, que esse camarada aqui que eu estou passando o mouse em cima, ele com certeza é menor do que essa área lateral, porque essa área lateral é a hipotenusa do triângulo retângulo, do qual esses caras vermelhos fazem parte, né? Então aí fica fácil de ver que esse que eu marquei como apótema da pirâmide realmente dá um menor comprimento, né, de trajeto. Beleza, então o que a gente precisa fazer é colocar esses valores aí, né? Que valor é esse? Se o B ele deu no texto era 60, então metade desse cara aqui deve ser 30, né? Tudo em metros, tá, pessoal? Depois eu coloco a unidade de medida. Isso aqui deve ser 30 metros. E aí ele falou que o A é 50, a área é lateral, né? Como a pirâmide é reta, aquele cara que ele marcou como A é igualzinho a esse aqui, ó, 50. Então, 50 na verdade em todas as áreas laterais da pirâmide, tá? Mas eu não vou colocar esse monte de 50 não, para não ficar muito bagunçado. Então você está tratando de um triângulo retângulo, deixa eu redesenhá-lo aqui do lado, para ficar um pouco mais claro, de um triângulo retângulo que tem hipotenusa 50, hipotenusa 50, e os catetos são 30 e um valor desconhecido, né? Vamos dar um nome para esse valor? Ó, esse cara aqui é o 30, esse cara aqui é o 50, e esse outro valor aqui, eu não vou chamar de H não, nem de A nem de B, tá? Porque já está sendo usado no problema. Vamos chamar de T, de trajeto, tá? É, Então, assim, se você fez muito teorema de Pitágoras na vida, você já deve ter de cara que esse t é o 40, né? Mas se você não tiver muito seguro no que você está fazendo, você vai fazer teorema de Pitágoras, né? E dizer que 50 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais t ao quadrado. Aí você vai escrever essa equaçãozinha aqui, isolar t, né? O t vai ser 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado. Estou digitando. Deixa eu checar aqui. O t ao quadrado tem que dar 1.600. Fazendo a conta aí, tá? 50 ao quadrado é 2.500, 30 ao quadrado dá 900, aí você subtrai da 1.600, como tem um valor positivo, né? Medida de um comprimento dá 40. Aí ele falou que isso é inferior a 35, né? Se é inferior a 35, ele está falando algo certo. Opa, está falando algo certo. Então o gabarito de 66 é certo. Opa, não, pera. Ele falou que é inferior a 35, né? E na verdade a gente achou superior a 35. Errado, né? Errado, desculpa. Errado. Agora na 67, ele fala que o ângulo entre uma face lateral, e lembra, a face lateral são esses triângulos que é, saem do plano da base da pirâmide e vão até o vértice, né? Ele fala que o ângulo entre uma face lateral da pirâmide e sua base é menor do que 60 graus. E aí como é que você faz para medir isso? Né? Ele não dando ângulo nenhum na figura, né? O que você vai fazer, eu vou colocar aqui de uma outra cor, eu vou imaginar esse triângulo azul aqui, ó, que eu estou colocando aqui. Ó. Que ângulo que ele está dizendo? Deixa eu colocar aqui atrás, só para não confundir com o triângulo vermelho, não passar por cima. Olha só. Ele está falando desse ângulo aqui, ó.
desse ângulo. Porque é o ângulo entre a face lateral, essa que está escondida aqui atrás, né? E a base da pirâmide, né? Tudo bem, mas aí você achou que esse cara aqui é 30, né? Esse aqui de baixo, porque é metade do lado, é o apótemo do quadrado da base. E você já tem essa medida aqui que a gente acabou de descobrir. Oh, desculpa, a gente acabou de descobrir não, né? Ah, não, acabou de descobrir que é 40, né? É 40. E aí a gente vai ter que comparar esse número aí com... vai olhar esses dois valores que a gente acabou de descobrir e vamos checar se esse ângulo aqui é capaz de formar um triângulo retângulo com cateto adjacente 30 e hipotenusa 40. Só marcar o número do exercício, aqui a gente fez 66, né? 66. Agora a gente vai fazer o 67, né? 67. Então, no exercício 67, como é que a gente faz para concluir algo sobre a medida desse ângulo? Uma das ideias que eu tenho é você falar que, bom, o cosseno desse ângulo desconhecido, vamos chamar esse ângulo de θ, tá? É um ângulo que a gente não sabe qual é. Mas a gente sabe que ele é produto é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Então essa equação deve valer para o ângulo θ que eu estou marcando aqui agora. Θ. Tudo bem, se isso é verdade, então o cosseno de θ deve ser 3 quartos, né? Simplificando os zeros, e 3 quartos é exatamente 0,75, né? Tudo bem, e como é que você faz para concluir se esse ângulo é maior ou menor que 60, né? Basta você reparar que o cosseno tem a ver, não é que é exatamente, né, mas tem a ver com a projeção da hipotenusa nesse eixo aqui de baixo. Quer dizer, esse cateto adjacente é a projeção da hipotenusa no plano da base da pirâmide, né? E assim, quanto maior for o ângulo, menor vai ser a projeção. Não é que sejam diretamente proporcionais, não é que sejam inversamente proporcionais, tá? Mas se um aumenta, o outro decresce, pelo menos até 90 graus, né? Então o que a gente vai fazer é comparar esse valor aqui com o valor do cosseno de 60. E o cosseno de 60, lá da tabelinha, vale 1 sobre 2, né? Então, cosseno de 60 vale 1 sobre 2. E aí, 1 sobre 2 é 0,5, né? Metade, né? 0,5. Aí você repara que esse valor aqui é maior do que 0,5. Significa que essa projeção, essa sombra que a hipotenusa faz no plano da base é maior, né? Proporcionalmente maior. Então esse ângulo aqui deve ser menor do que 60. Conclusão é que o ângulo é menor do que 60. Estou escrevendo aqui. Justamente porque o cosseno é maior, aí é o contrário, né? Então, o que ele está falando está correto, né? Estou colocando aqui de vermelho o gabarito. O que ele falou é certo, é realmente menor do que 60 graus. Próximo item. Vamos fazer o 68. O 68 é um item do tipo B, ele pede fazer um monte de conta. O texto é gigante e aqui tem algumas coisas importantes para a gente ver. Ele fala assim, ó, considere que a pirâmide tenha sido construída com blocos de pedra na forma de cubos, uns grandes, com 2 metros de aresta, e outros pequenos, com 1 metro de aresta. Considere ainda que a proporção do número de blocos grandes em relação ao número de blocos pequenos seja de 3 para 1. Então, o que ele está querendo dizer é que você tem uma quantidade de blocos grandes e uma quantidade de blocos pequenos, mas você tem o triplo de blocos grandes em relação ao número de blocos pequenos. Proporção de 3 para 1, o triplo, né? E a pirâmide foi construída, ela é sólida, né? Não tem espaço oco dentro da pirâmide. Aí ele pede para você fazer uma aproximação com a raiz de 7, que deve aparecer em breve, né? E pede para calcular o total do número de blocos de pedra que foram usados na construção. Então você tem que calcular quantos blocos de pedra vão ser utilizados. Então qual vai ser a estratégia? Por um lado, você é capaz de calcular o volume dessa pirâmide. Em metros, né? Em metros cúbicos. Tá? As unidades estão todas em metros, né? Só que assim, esses blocos, essa pirâmide é composta por blocos. Então, a conta que você vai fazer você vai pegar a quantidade de blocos, somar o volume de todos eles, né? A gente vai fazer essa conta de uma maneira um pouco mais inteligente, mas você vai pegar e somar o volume de todos os blocos e falar que é igual ao volume da pirâmide total. Então essa vai ser a estratégia, né? É claro que a gente não vai somar, são muitos blocos, né? A gente não vai somar todos eles, a gente vai fazer uma multiplicação, mas a ideia é a seguinte, olha só. Você tem uma quantidade de blocos grandes e você tem uma quantidade de blocos pequenos, não é isso? De 1 metro e de 2 metros de aresta, respectivamente. Mas ele fala que a proporção é de 3
para 1, não é? Então, para cada bloco pequeno, existem 3 blocos grandes, né? Então, para você fazer uma estratégia que seja algebricamente viável, o que você faz é o seguinte: eu vou pegar esse menor número aqui na proporção e falar, olha, isso aqui é x. Tem x blocos pequenos. Ora, se tem x blocos pequenos, então deve ter 3x blocos grandes, né? Ou seja, para um total de 4x blocos, não é isso? 4x blocos. Bem, mas o importante é que você sabe que são 3 x blocos grandes e x blocos pequenos. Tudo bem. A gente vai guardar essa informação e vai calcular o volume da pirâmide, para depois a gente comparar como é que a gente calcularia o volume da pirâmide usando esses blocos. Então, vou passar um traço aqui. A gente vai usar algumas informações que a gente já teve, mas para calcular volume de pirâmide, você deve se lembrar, ou deveria se lembrar da fórmula, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, estou escrevendo aqui, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza, então vamos calcular o volume dessa pirâmide aí. A área da base é fácil de calcular porque é um quadrado, né, de aresta 60, né, a base. Então a área da base eu consigo. O meu problema é a altura, né? Eu não tenho esse valor aqui, esse valor de altura. Para calcular quanto que vale a altura, eu vou utilizar esses outros dados que eu já calculei, porque aqui está um pouquinho. Esse 50 aqui talvez confunda um pouco. Esse 50 não é a altura, não, né? A altura é esse traço azul que está aqui chegando com ângulo de 90 graus na base, né? No plano da base. Então, esse camarada aqui que vai ser a altura. E aí, para calcular que altura é essa, basta você pegar esse triângulo azul e fazer Pitágoras, né? Então, eu vou copiar essa parte aqui, vai vir um monte de coisa que eu não quero, mas depois eu deleto, tá? Então, eu vou usar esse triângulo retângulo para determinar quanto que vale o valor de h. E aí, de novo, Pitágoras, né? Você nem precisa saber que ângulo é esse θ aí, tá? Esse θ veio de brinde só. O que a gente vai fazer hipotenusa do triângulo retângulo é 40, então é o 40 que fica sozinho, né, na igualdade de Pitágoras. Então, 40 ao quadrado, que é 30 ao quadrado, mais h ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui Teorema de Pitágoras. E meu trabalho vai ser isolar h. Para ganhar um pouquinho de tempo, confere comigo. h é 40 ao quadrado menos 30 ao quadrado, não é isso? Fiz uma manipulação aí. E só para não ter que ficar fazendo um monte de conta, como todo mundo é múltiplo de 10, está sendo elevado ao quadrado, vai aparecer um 100, né, como fator comum. Então, vai ficar assim, ó, 10 ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Confere comigo, ver se vocês concordam com isso. Se você aplicar a distributiva, você volta para o valor, para a equação de cima, né? Só que esse 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado vai dar 16 menos 9, né? 16. Digitando, 16 menos 9. 16 menos 9 dá 7. E você vai precisar tirar a raiz quadrada disso, né? Mas, na verdade, essa é até uma boa notícia. Porque lá no enunciado, o cara falou de um raiz de 7. Então, se você vai precisar tirar a raiz de 7, existe uma chance razoável de você estar no bom caminho, né? Agora eu vou extrair a raiz quadrada de todo mundo, né? Como h é um número positivo, eu já vou colocar a raiz positiva de h ao quadrado, né? Então a gente achou que o h é 10 raiz de 7 metros, tá? Todas as contas estão sendo feitas em metros, então o resultado naturalmente sai em metros. Vou colocar 1 metro aqui. Metro. Então você tem agora a área da base, você tem a altura, basta substituir tudo na fórmula, né? 1/3 da área da base. Bom, se a base é um quadrado de lado 60, então vai ficar 60 vezes 10 raiz de 7. Confere aí. Então a área da base é 60 ao quadrado, porque é um quadrado de lado 60, e a altura é 10 raiz de 7 que a gente acabou de calcular. Então, simplificando essa conta aqui, 60 ao quadrado vai dar 3.600, vezes aquele 10 que está ali vai dar 36.000. Na hora de dividir por 3, que é esse 1/3 aí, eu vou ter 12.000 raiz de 7 metros cúbicos, tá? Então, a única coisa que eu fiz de uma linha para outra foi efetuar essas operações. Agora chegou a hora da gente comparar esse volume com o volume dos blocos, né? A questão, pessoal, é que olha só, você tem essa quantidade de blocos grandes e essa quantidade de blocos pequenos. Só que olha só, quando você somar o volume de todos eles, tem que dar esse total aqui, não é isso? Mas olha só, cada bloco grande ele não tem 2 metros de aresta?
Se cada bloco grande tem 2 metros de aresta, significa que ele tem 8 metros cúbicos de volume, né? Basta você. Eu vou fazer um quadradinho rapidinho aqui. Aqui, ó. Você tem o quadrado grande, o quadrado pequeno, tá? Agora olha só, se o grande tem 2 metros de aresta, basta você pegar 2 ao cubo e aí você vai ter o volume do grande. E se o pequeno tem 1 metro de aresta, basta você pegar 1 ao cubo, que é o próprio 1, né? E você vai ter é, a aresta o volume do pequenininho, né? Então esse cara aqui vai dar 8 de volume, 2 vezes 2 vezes 2. Aí esse aqui vai dar 1 de volume, né? Que é 1 vezes 1 vezes 1, né? Tá, então significa que eu vou ter que pegar esse volume 8 de cada um dos blocos grandes e multiplicar pela quantidade de blocos grandes. Ao mesmo tempo que eu vou ter que pegar o 1 de cada um dos blocos pequenos e multiplicar por x, não é isso? Que é a quantidade de blocos pequenos. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. O volume, ao mesmo tempo é aquele calculado, por outro lado, ele deve ser 3 vezes 3x, né, perdão, vezes 8, que é o volume dos blocos grandes, né, mais x vezes 1, que é o volume dos blocos pequenos. Então, aqui o que eu estou fazendo é quantidade de blocos grandes vezes o volume de cada um deles, quantidade de blocos pequenos vezes o volume de cada um deles. E esse total tem que dar 12.000 raiz de 7, não é isso? Então, por um lado, eu tenho aquele número ali que veio lá da equação da esquerda, e por outro, eu tenho esse aqui, ó, 12.000 raiz de 7. Beleza? Então, eu estou igualando, né? O volume é ao mesmo tempo isso, e é ao mesmo tempo isso aqui. Opa, de outra cor, de outra cor. Mas assim, o V é verde e azul ao mesmo tempo, né? Então esses valores têm que ser iguais, né? Então, resolvendo essa expressão aqui, você agora tem uma equação que só envolve x, não é isso? Pergunta, é o x que você quer? Não. A gente já vai chegar nisso aí. Eu vou primeiro resolver a equação. 3x vezes 8 vai dar 24x. Com mais aquele x que está sobrando ali do lado direito, vai dar 25x. Então tá aqui, ó. 25x tem que dar esse valor aí. E finalmente, você pode dividir 12.000 por 25. Aí eu vou fazer uma conta um pouquinho diferente, mas o resultado vai dar o mesmo, tá? É 480 que vai dar. O que eu vou fazer é multiplicar os dois lados por 4, porque fica um pouco mais fácil de eu fazer a conta com zeros, né? Eu reparei que 25 vezes 4 dá 100, e 100 é fácil de dividir, né? Em vez de eu ficar fazendo conta na mão. Agora eu posso dividir dos dois lados por 100, fica mais rápido. Então, essa aqui é a quantidade inteira de blocos, né? Não é isso que você quer. X é a quantidade de blocos pequenos. O que você quer é o total de blocos. O total de blocos é 4x. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e multiplicar por 4. Aí 480 vezes 4 vai dar 1.600. Bom, se eu não errei conta, deve ser isso aí, né? 1920 raiz de 7. Confirmando rapidinho, acho que é isso mesmo. E agora você vai pegar a calculadora que é fornecida e usar a aproximação que ele te deu para a raiz de 7, tá? Deixa eu mostrar a calculadora aqui. Nossa, está muito grande. Aí a calculadora, a conta que eu vou fazer vai ser 1920 vezes 2,65, que é o valor que ele deu com aproximação. 1920 vezes 2,65. 5.088. Então, o que ele está dizendo é que são 5.088 blocos que foram utilizados, né? Que é o valor de 4x. Só que não tem como você marcar 5.088 lá. O que você vai fazer é dividir o valor por 10. Então, isso aqui, ó, tá lá no enunciado. Esse cara dá aproximadamente 5.088. Beleza? Mas ele pediu para dividir por 10, então seu resultado vai ser 508,8, né? Não tem como marcar vírgula lá. Aí o que ele fala? Ó, despreze para a marcação na folha de respostas a parte fracionária do resultado. Então você vai ignorar a existência desse 8 aqui, desprezar mesmo. Então, gabarito 508.
Beleza? Aí está resolvida essa questão. Eu trouxe mais uma questão de pirâmides também, que caiu em outro PAS, tá? No PAS de 2021, é um pouco mais recente. Esse aqui, apesar de estar escrito aplicação 2021, ele é o PAS referente ao pessoal que fez o primeiro ano em 2020, só foi aplicado em 2021, né? E aí o que eu vou fazer, aqui envolve um pouquinho de sequências, tá? Mas não tem nada muito grave não, tá? Então ele dá um pequeno texto ali, diz uma quantidade enorme de blocos foi usada para construir uma pirâmide, que levou 20 anos para ser construído, e relaciona essa pirâmide com uma coisa chamada razão áurea, que é um número especial, aí a gente talvez obtenha ele na próxima. Mas a parte importante, que ele fala assim, ó, essa aqui é uma definição que ele vai usar em seguida. Uma pirâmide reta, opa, muito grande. Uma pirâmide reta de base quadrada será áurea se a razão entre o apótema de uma face lateral e a metade da aresta da base for a razão áurea φ. E aí ele diz quem é a razão áurea φ, né? A razão áurea φ corresponde à raiz positiva da equação. Então você vai resolver essa equação de segundo grau, aí vai dar uma negativa e uma positiva, você vai pegar a positiva e vai falar, esse cara é um número φ, tá bom? Então é isso que ele está dizendo. O que você vai calcular é essa conta, razão, a divisão entre a apótema da face lateral e metade da aresta da base. Se der a razão áurea, a raiz dessa conta, significa que a pirâmide é uma pirâmide áurea. Então, dada aí a definição do cara, uma figura para te auxiliar, ele fala o seguinte, olha só. Infere-se das informações apresentadas no texto que, durante a construção da pirâmide, foram colocadas em média mais de 300 blocos a cada dia. Aí você vai voltar no texto e vai ver onde que existe essa relação entre quantidade de blocos e tempo de construção. Aí você vai checar aqui, ó. Essa pirâmide possui 2.300.000 blocos, cujos pesos, essa informação é relevante para a gente não vai mexer com o peso agora, e diz que levou 20 anos para ser construída. Então, a conta que você vai fazer é a seguinte: você vai pegar 2.300, é a quantidade de blocos que foi utilizado, não é isso? E você vai dividir por 20 anos. Isso vai dar a quantidade de blocos por ano, não é isso? Só que não é isso que você quer. Não é quantidade de blocos por ano. Você quer a quantidade de blocos por dia. Então, deixa eu colocar aqui, 2.300.000 blocos em 20 anos. Só que como cada ano equivale a 365 dias, você vai substituir 20 anos por 20 vezes 365 dias. Então, eu vou escrever essa equação aqui rapidinho para vocês. Por 20 vezes 365 dias. Ah, professor, mas tem em 20 anos com certeza vai ter ano bissexto, né? Cara, não enlouquece com isso não. A não ser que seja uma questão que ele esteja falando de ano bissexto, ou que ele esteja falando de um mês que tem 31 dias, ou 28, ou 29, ou 30, sei lá. Mês tem 30 dias, ano tem 365. Ponto, acabou. Você não vai ficar enlouquecendo sabendo fazer ano bissexto, alguns deles têm 366, não vai fazer isso. Você vai fazer a conta como se todos fossem iguaizinhos. Se você quiser, você pode até fazer a conta considerando anos bissextos, aí você vai ver que não vai dar diferença nos resultados, tá? Então aqui, continuando a questão, essa é 55, tá? Da prova. Aí essa conta você vai precisar fazer na calculadora, né? É claro que você consegue simplificar ela um pouquinho aqui, não tem problema, mas eu vou usar a calculadora para fazer essa conta. Só para a gente ganhar tempo aqui. Vocês não estão vendo a calculadora, mas eu vou fazer aqui 2.300.000 dividido por 20 dividido por 375. Está dividido pelos dois números, né? Vai dar 315,06 aproximadamente. Então esse cara aqui ó, vai dar. Eita, acho que travou meu programinha aqui. Vou deletar esse cara. Essa conta aqui dá aproximadamente. Deixa eu escrever um símbolo de aproximadamente aqui. 315,06. Né? Então, a conta que você fez acabou de sair na unidade de blocos por dia, né? Então, está dizendo que você está colocando 315 blocos por dia aproximadamente. Se ele falou que é mais do que isso, então ele está certo. Realmente é mais do que isso. Mais do que 300, né? Pronto, próxima. A gente vai fazer agora a questão 56. Eu vou copiar aqui as informações.
Essa questão aqui é o que separa o cara que fez muito exercício do cara que fez menos exercício. Por quê? É, ele fala o seguinte, olha, essa equação de segundo grau tem duas raízes. Uma delas, a positiva, é o número φ, ele fala no enunciado. E a outra ele está chamando de psi. Essa letra grega aqui chama-se psi. É o psi minúsculo esse. Aí ele está dando uma relação entre as duas raízes. Se você for fazer a conta, vai dar essas raízes são os números irracionais. Os números são super esquisitos, tá? É, então, intuitivamente, se a pessoa sabe resolver equação de segundo grau, ela vai falar, bom, eu vou resolver a equação de segundo grau, eu acho o φ, eu coloco naquela expressão e vejo se a expressão é verdadeira. Só que você vai gastar muito tempo fazendo isso. Você vai resolver essa equação de segundo grau, você vai achar as raízes sendo 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Aí você vai pegar 1 mais raiz de 5 sobre 2, substituir aqui, racionalizar, porque tem uma soma ainda com uma raiz, esquisitaço também, para checar se a outra raiz realmente é 1 menos raiz de 5 sobre 2. E eu tenho uma proposta muito melhor e muito mais rápida. Você sabe que se essa coisa é verdadeira, é, então é a mesma coisa disso aqui ser verdadeiro, concordam comigo? Passa o φ multiplicando, né? Ficar φ vezes π, deixa eu colocar um símbolo de multiplicação para ficar bem claro que é uma multiplicação. Φ vezes π dando menos 1, né? Só que olha só, se esses dois caras são raízes de uma equação de segundo grau, você consegue olhar para os coeficientes da equação de segundo grau e tirar conclusões sobre o produto das raízes só pelos coeficientes, você não precisa saber quem elas são. Quando você olha para os coeficientes aqui dessa equação de segundo grau, os coeficientes são 1, menos 1 e menos 1. Né? Esse último número dividido pelo A, então deixa eu escrever aqui, é como se você tivesse um valor A aqui, o A sendo 1, o A sendo 1, o B sendo menos 1 e o C sendo menos 1. E você sabe que o produto entre as raízes é C sobre A. Tá dando C sobre A o produto entre as raízes? A resposta é sim, né? Então, se isso aqui realmente se esse φ também é uma raiz desse cara aqui, o produto entre φ e psi tem que dar menos 1, porque os dois são raízes dessa equação. Então, sem fazer muita conta, só precisava se lembrar disso, né? Esse item aqui é certo. Se você for fazer a conta na mão, a gente se vê mês que vem. Então, próximo, item 57. Deixa eu colocar aqui item 57, vamos ler. No item 57, ele fala que na figura apresentada os triângulos OAB e ABC são semelhantes. Então, vamos ver quem são os triângulos OAB e ABC. O triângulo OAB é esse cara aqui, ó, que eu vou marcar de preto um pouquinho mais forte. Esse aqui é o triângulo AOB, né? E o triângulo ABC, que é o outro que ele fala, é esse triângulo que está sobre a face aqui, ó. Ambos são triângulos retângulos, concordam? E aí ele fala que eles são triângulos retângulos semelhantes. Olha, vamos ver se é verdade? Eu vou fazer aqui, ó, o triângulo vermelho. Vamos colocar aqui. E eu vou colocar o triângulo preto aqui. Não interessa muito se eu estou fazendo eles iguaizinhos, maior ou menor, enfim. O que interessa é que são triângulos retângulos e os dados que eu vou colocar aqui agora, né? Que vem da figura. Então a parte do desenho, tá? O desenho ignora, tá? Meu desenho pode estar errado, né? O que interessa são os dados que eu estou colocando. Você sabe que no triângulo preto, ali à esquerda eu vou colocar raiz de φ. Esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar com a mesma letra, só para não ficar confuso. Aqui. Mesma fonte. Pronto. Raiz de φ. Por outro lado, a hipotenusa é só φ, né? Aqui, ó, φ. E aí você tem 1 no outro cateto. Beleza, 1 no outro cateto aqui. Por outro lado, no triângulo ABC, esse vermelhinho aqui, esse cara que é a hipotenusa passa a ser um dos catetos, não é isso? E esse outro cara aqui de baixo também é 1. Por que isso é 1? A pirâmide é uma pirâmide de base quadrada. Então, esse cara aqui é o apótema, né? Da pirâmide. Da pirâmide não, perdão, da face. Então, esse, apesar de não parecer pelo desenho, né? Esse quadrado que eu estou desenhando aqui, ó, é um quadrado, tá? Tem lados 1, 1, 1 e 1.
Isso aí ele falou na pirâmide reta de base quadrada, tá? Porque o desenho não parece muito ser base quadrada, né? Não confie no desenho, tá, gente? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse quadrilátero que eu estou desenhando, aqui na base, ele tem lado 1 em tudo, né? Tudo bem, aí como é que você faz para checar se esses triângulos são semelhantes ou não? Para ser semelhante, além dos lados serem proporcionais, você teria que os ângulos têm que ter as mesmas medidas, não é isso? Em particular, as razões trigonométricas relativas a esse ângulo têm que ser as mesmas. Agora, olha só, se você fosse calcular a tangente desse ângulo preto aqui, você ia ter que calcular o oposto, raiz de φ sobre 1. Aí dá um valor lá. Se você fosse calcular a tangente desse ângulo vermelho, ia dar tangente de φ sobre 1. Ia dar φ sobre 1, perdão, tangente não, né? Aí você vê que a razão desse para esse é diferente, porque os números são diferentes, tá vendo? As tangentes só seriam iguais se o φ fosse igual à raiz de φ, que não é o caso, né? É só o 1 e o 0 tem essa propriedade, né? Então o item é falso, né? Vamos escrever aqui, ó, basta checar que a razão, se você nem quiser falar de tangente, né? A razão de φ para 1 não é a mesma coisa que a razão, estou digitando aqui, de var φ para 1. Pronto. Ou seja, esse está para esse, mas não é da mesma forma que esse está para esse, né? Por conta disso, o item está errado. Vou colocar aqui, estou colocando de verde aqui, errado. Para ser semelhante, essas razões teriam que ser a mesma, né? Aí na 58 ele fala, uma pirâmide reta de base quadrada é uma pirâmide áurea se o quadrado da altura for igual à área de uma face triangular. Então vamos ver se isso acontece. O que ele fez aqui, ele deu uma pirâmide reta de base quadrada que tem as mesmas proporções de uma grande pirâmide de Giza, ou Giza, não sei. Então vamos calcular essa razão que ele está falando. A pirâmide é áurea se o quadrado da altura, ora, a altura não é raiz de φ, então significa que ele está falando que o quadrado da altura, então o quadrado da altura é φ, né? Basta você checar o seguinte, ó, o quadrado de raiz de φ, simplifica a raiz, né? Dá o próprio φ. Tá? É um número positivo, né? Isso aqui nem interessa se ele é positivo ou não. Vai dar isso aí, né? Esse quadrado está fora da raiz, tá, gente? E aí ele está falando que φ é a área de uma das faces triangular. Vamos checar? Basta você olhar esse triângulo aqui, ó. Eu vou marcar um triângulo verde aqui, ó. Opa. Esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo verde, ele tem as mesmas medidas desse outro triângulo da face, tá? É só porque a figura do cara aqui não está muito boa, né? Parece que a base não é quadrada, mas na verdade é uma base quadrada, né? Então todas as faces laterais têm as mesmas medidas. O que você vai fazer vai ser calcular a área desse triângulo da face lateral aqui. Mas olha só, se esse cara realmente é uma pirâmide de base quadrada, essa medida aqui, ó, essa medida aqui vale 2, né? Olha só, se o apótema vale 1, se daqui para cá vale 1, daqui para cá também tem que valer 1, né? Para totalizar 2. Além disso, essa altura aqui, ó, ele inclusive deu quanto é que vale já, né? Ele falou que tem que valer φ, né? Esse cara aqui tem que valer φ. Então o que a gente vai fazer é calcular a área desse cara de base 2 e a altura φ. Como é que você calcula a área de triângulo? Área igual a... É uma das maneiras, né? Base vezes altura sobre 2. Só que nesse triângulo em particular, a base é 2 e a altura é φ, né? Então fazendo a continha, basta simplificar o 2 com 2. Olha só, base é 2 e a altura é φ. Basta simplificar o 2 com 2. Deixa eu colocar de vermelho aqui, ó. Simplifica esse com esse, né? E aí você tem que a altura é φ. A área, perdão, é φ.
Então, realmente, né? Olha só, por um lado você tem o quadrado da altura dando φ, e por outro você tem a altura dando φ. Então, o que ele falou está correto, né? Realmente, isso aí tem que acontecer. Aí na 59, o problema é bem mais algébrico, tá? Ele nem diz respeito à pirâmide. Eu vou fazê-lo, se você já está satisfeito com, ou ainda não tem maturidade suficiente para ver essa solução, porque a gente ainda não falou de sequências, né? A gente pode voltar nisso depois, quando vocês tiverem ter visto mais coisa, mas eu vou resolver de qualquer forma, porque ela já está aqui, tá? Era uma questão que estava na mesma bateria, tá? O que ele fala é o seguinte, olha, Fn é o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Aí você precisa saber o que é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é aquela que tem termos iniciais 1 e 1, e a partir daí, cada termo é dado pela soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2. Aí, quem são os dois termos anteriores agora? 2 e 1, soma dá 3. Agora é 3 e 2, soma dá 5. Soma dá 8, e assim por diante. Então, é assim que a sequência de Fibonacci é formada. E ele fala, olha, Fn é o enésimo termo da sequência de Fibonacci, então, φ a sétima tem que dar F8 vezes Φ mais F7. Cara, você não vai calcular Φ a sétima, tá? Se você fosse achar quem é o Φ algebricamente, você ia achar isso aqui, ó. Eu vou digitar, não vou usar essa expressão que eu estou fazendo, porque, enfim, ia dar um negócio horripilante a conta. Eu nem sei se eu consigo terminar esse ano essa conta ainda, de levar esse cara aqui a sétima, tá? Na mão. O Φ dá isso. Aí você teria que pegar esse cara, levar a sétima e checar se é igual a essa soma. Muito trabalho, que a gente vai fazer outra coisa. Você sabe que φ é raiz dessa equação aqui, ó, r ao quadrado menos r menos 1. Em particular, se você substituísse φ naquela expressão, a equação deve ser uma equação verdade, né? Então, como ela é raiz, ela resolve essa equação. Então, isso aqui é uma relação que o φ satisfaz. O que você pode fazer é tentar deixar essa expressão um pouco mais parecida com o que ele está dizendo. Vou passar o φ e o 1 para o lado direito, desse jeito aqui. Ó. Então você tem uma relação entre o φ ao quadrado e o φ. Agora, olha só, se você não, essa é uma propriedade conhecida, tá? Bastante famosa. A gente vai estudar essa propriedade, mas se você não soubesse na prova, você ia ter que prová-la novamente. O que você pode fazer olha, o que essa equação está dizendo é que se você encontrar um φ quadrado em algum lugar, você pode substituir por φ mais 1, ou seja, efetivamente está reduzindo o grau de uma expressão que tenha φ. O que você pode fazer é o seguinte: se você multiplicar por φ, vai todo mundo ganhar um φ ali, né? E vai ficar uma expressão desse tipo. Olha só. Multipliquei todo mundo por φ. Aqui vira φ ao cubo, aqui vira φ ao quadrado, e esse 1 vira só φ mesmo. Mas essa equação de cima diz que toda vez que você acha um quadrado, você pode reduzir o grau dela. Então, o que eu vou fazer é substituir esse φ ao quadrado por φ mais 1, que é o que a primeira equação está dizendo. E aí vai ficar uma equação parecida com isso aqui. Ó. Então, juntando o φ com o φ, você vai ter isso aqui. Ó. Vou fazer só mais uma vez. Aqui, pronto. Então, eu obtive essa equação. Você está vendo o que acabou de acontecer? Os coeficientes mudaram, né? Aqui era φ quadrado, os coeficientes eram 1 e 1. Agora o φ ao cubo virou 2 e 1, né? É muito parecido com o que está acontecendo aqui, né? Vamos checar só mais uma vez o que está acontecendo? Existem outras maneiras de a gente fazer essa conta, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Isso aqui tá bem rudimentar, sem muita técnica, tá? A gente vai fazer isso com mais técnica. O que você vai fazer agora é multiplicar isso tudo por φ. Então, esse φ ao cubo vai virar 4. E quando você multiplica por φ, ó, vai ficar φ ao quadrado mais var-φ. Pronto. Agora, olha só. Quando você substitui esse φ ao quadrado aqui, você vai multiplicar todo mundo por 2, né? Mas como esse φ quadrado diz respeito a termos anteriores, você está sempre tentando reduzir o grau, o que vai acontecer vai ser que toda vez que você coloca isso,
você vai produzir termos da sequência de Fibonacci da seguinte forma, olha só. Quando você aplicar a distributiva nesse 2, vai aparecer um 3 varφ, um φ desse aí, e vai aparecer mais 2, olha só. Vê se não é verdade, aparece 2φ aqui, junto com esse aqui dá 3, né? Aqui 2 vezes 1 dá esse 2 que está aparecendo aqui embaixo. Agora olha só os coeficientes, o que está acontecendo. Então os coeficientes eram 1 e 1, primeiro, né? 1 e 1 está aqui. Depois os coeficientes viraram 1 e 2, está aqui. Depois os coeficientes viraram 2 e 3, tá vendo? O que vai acontecer na próxima? Os coeficientes vão virar 3 e 5, né? Então quando você chegar no φ à quinta, os coeficientes vão ficar 3 e 5, nessa ordem. Não é isso? Então, nessa mesma sequência de termos aí, quando você chegar no φ à sétima, aqui eu podia ter colocado mais um termo, né? Que é o sétimo termo. O que você vai ter vai ser 13 e 8. Olha, mas 13 e 8 não são o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo termo e o sexto termo? Então o que ele falou tá errado, né? Não é o oitavo e o sétimo. É o sexto e o sétimo. Errado o item. Beleza? Então isso conclui nossa aula, pessoal. Valeu, falou e até mais.